Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da Aprende Brasil Educação. Olá, eu sou a Danaê Búbalo e este é o Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Nós já estamos aqui prontos, preparados para acompanhar você em mais um episódio que vai inspirar a sua jornada com boas ideias e também com muito aprendizado. Então eu te convido, vem comigo, vamos juntos! A metodologia ela surgiu muito espontânea mesmo, foi do fato de eu mesma achar chato e querer modificar para atrair e manter a atenção das crianças. A mãe que relatava, a criança está saindo do postinho, acabou de tomar injeção, está com febre, perguntando para a médica, eu posso ir para a escola? Aí a médica, né, brincando, nossa, mas ele quer ir para a escola? Aí a mãe, ela quer, porque a aula dela é toda engraçada, você tem que ver. Livro aberto. Na Semana do Professor, o Pode Aprender entra nas comemorações com uma sugestão. Por que não ensinar e aprender com diversão? Afinal, não são só as crianças que adoram aprender brincando, não é mesmo? E quem é que não fica satisfeito quando garante que o aprendizado, ao mesmo tempo, os sorrisos em sala de aula? Então, para essa data tão importante, nós queremos trazer inspiração com uma história de uma professora que desenvolveu uma metodologia para lá de diferenciada para facilitar o processo de alfabetização. Ela aposta na conexão com as crianças e entra literalmente na brincadeira como se fosse uma delas. Pega a caneta. O Pode Aprender de hoje especial convida, então, em homenagem aos professores, uma profissional lá do Rio de Janeiro, que é a professora Luziene Sobreira. Hoje ela dá aula para o 2º ano do ensino fundamental da Escola Municipal Maria Quitéria, que fica em Bangu, na zona oeste do Rio, e tem cerca de 25 anos de experiência. Uma boa parte dela, desse tempo, foi dedicado exclusivamente à alfabetização. Uma missão que ela tira simplesmente de letra, depois que criou um jeitinho diferente de se conectar com as crianças. Então, professora Luziene, primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua iniciativa, pela sua criatividade. Nós ficamos muito felizes aqui com a sua presença no Pode Aprender. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Danaê. Muito obrigada pelas palavras, pela introdução. Ai, que lindo. Fiquei até emocionada aqui escutando. E parabéns para os professores. Vamos juntos ver que a alfabetização divertida ela é divertida para o aluno e para o professor também. Nós passamos muito tempo em sala. Justamente. Antes da gente começar o nosso bate-papo, Luziene, eu queria que você contasse um pouquinho, rapidamente, da sua história. Como que você foi parar dentro da sala de aula? Como que você se interessou pela educação? E também gostaria que você já introduzisse um pouquinho como que você se preparou e se aprofundou na questão da alfabetização. Conta um pouquinho para nós, por favor. Bom, eu caí no magistério levada pela minha mãe. Literalmente levada pela minha mãe. Eu sempre quis ser jornalista. Meu sonho de infância não era ser professora, era ser Glória Maria. Eu adorava assisti-la e minha mãe chegou na época do ensino médio e falou, você tem 2 opções. Ou você faz enfermagem ou magistério, porque são 2 profissões que você não vai ficar desempregada. E eu tenho pavor de agulha, então fui para o magistério. Comecei na Escola Normal Carmela Dutra, me apaixonei. Na Escola Normal, eu me apaixonei pelo magistério. Quando eu fiz o meu primeiro estágio, o primeiro foi um espanto, uma mistura de medo com ansiedade, mas o prazer de ver as crianças aprendendo foi o que me desviou totalmente do jornalismo e me fez embarcar na pedagogia. Eu sou graduada em pedagogia pela UERJ, eu fiz pós-graduação em organização curricular e prática docente também pela UERJ, justamente me direcionando para a prática mesmo da sala de aula, para a didática mesmo na sala de aula, e em especial a alfabetização, que eu acho ser o ponto principal da trajetória estudantil. A criança que aprende a ler e escrever bem, ela vai ir bem em outras matérias. Então, eu acho que é o ponto fundamental. E é uma questão muito séria no Brasil, a questão da alfabetização na idade certa.
Bom, e você criou uma metodologia um pouco diferente, né? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre essa metodologia, o porquê dessa metodologia, né? E se você tinha alguma dificuldade, no início da alfabetização dos seus alunos, e foi por isso que você criou essa metodologia diferente? Sim, eu encontrei uma dificuldade muito forte no primeiro ano. Primeiro, as crianças vêm da creche, da educação infantil ou creche, e muda completamente a configuração da sala de aula de um espaço de educação infantil para o primeiro ano. Entra alfabetização, entra caderno, entra livro, as crianças entravam chorando, querendo a mãe, olhavam para o meu rosto e começavam a chorar. Eu quero a minha mãe, eu quero ir para casa. Elas não queriam nem estar na escola, o que já foi meu primeiro desafio, como contornar a situação. Aí você começa a dar o conteúdo, aí você vai trabalhando, você trabalha alfabeto, você vai para as sílabas, né? E a criança não está nem ali para o que você está dizendo, mesmo partindo de palavras do cotidiano delas. É chato. Eu costumo dizer assim, gente, se você parar para pensar, é chato. E no olhar de criança. Então, quando você muda a configuração de uma aula chata para uma aula divertida. Eles nem percebem que estão estudando, não percebem que é uma aula aquilo ali, que aquilo ali tem um fundamento metodológico, né? Que é a aprendizagem da criança. Se torna divertido, porque a professora entra fantasiada, as crianças saem fantasiadas. No meio da dinâmica tem toda uma brincadeira com jogos, com alfabeto móvel, com escrita espontânea no chão, em vez de ser no papel, a gente dá giz para eles escreverem. Então, para eles, eles estão a todo momento brincando. E eu costumo até explicar isso para os pais. Para eles vão chegar em casa relatando que estavam brincando, mas que não foi uma brincadeira, foi, na verdade, uma aula. Agora me diga uma coisa, professora. Assusta um pouco quem está acostumado com aquela metodologia tradicional em sala de aula. Como foi para você inserir isso na sala de aula e fazer com que os pais entendessem essa nova metodologia de trabalho? Olha, Danaê, a metodologia ela surgiu muito espontânea mesmo. Foi do fato de eu mesma achar chato e querer modificar para atrair e manter a atenção das crianças. Os pais, a primeira fantasia que eu botei foi do Batman, que eles escolheram o B do Batman. E eu saí fantasiada de Batman para entregar as crianças na saída. Quando os pais viram, olharam como quem diz, meu Deus, o que está rolando ali? Ela estava na escola, ela estava brincando, e eu fiz uma reunião posterior a esse dia que eu saí fantasiada, eu pedi uma reunião com os pais para estar explicando que eles estavam vendo que as crianças estavam chorando muito, estava sendo complicado para eles trazê-los para a escola, porque muitos não queriam nem ir de manhã. E estava difícil para mim mantê-los, né, na escola com atenção e para eles trazê-los para a escola. E que eu estava mudando o jeito, que eu estava mudando tudo, que eu ia estar fantasiada, que eles iam estar brincando, que a gente ia estar utilizando muita massinha, muitos jogos, muito sussurrofone, que é um telefonezinho feito de cano de PVC. Enfim, que eu ia estar mudando tudo justamente para a gente mudar esse formato da aula, para ela ficar divertida, porque a criança, quando se diverte, ela aprende mais fácil. Então, primeiro eles estranharam, riram, né? Mas quando eu expliquei, eu já começo falando, gente, não é uma coisa aleatória. Eu estudei para isso, eu pesquisei isso. O sussurrofone não foi eu que inventei, tá? Uma estratégia disponível na internet. Eu só pesquisei, porque eu fico pesquisando coisas novas. A fantasia, não. A parte da fantasia foi eu mesma que inventei. É minha. É criação Eu minha. vou aproveitar eu vou aproveitar essa sua fala da questão de você pesquisar coisas novas, né. Você está o tempo todo abastecendo a sua criatividade para continuar fazendo com que as suas aulas sejam interessantes aos alunos e também para que eles compreendam de uma forma melhor, para que eles aprendam de uma forma melhor. Conta um pouquinho para a gente como que é esse processo. Sim, eu procuro sempre colocar umas histórias fantasiosas mesmo nas coisas. Um exemplo, quando eu falo uma letra, eu falo como se o alfabeto fosse a dona alfabeto que separou as letras. Tem letras implicantes, tem letras que brigam uma com a outra e ela separa. Um exemplo, meus alunos no primeiro ano já separavam, né, as sílabas corretamente. R e R nunca ficavam juntos. Isso chamou a atenção da minha coordenadora, que falou: nossa, eles estão separando corretamente as sílabas. E eu falei: olha, porque os R's são irmãos gêmeos.
um R só, ele fica fraco, perde a força. Então ele chama o outro irmão dele gêmeo para que juntos eles ficam fortes de novo. Já introduzi aí R brando, né? E 2 R's. E quando vai separar a sílaba, a do analfabeto acabou com a briga, porque são irmãos gêmeos, mas brigam demais. Então ela botou, cada um tem que ficar em um pedaço, eles não podem ficar juntos. Quando vai separar as sílabas, cada um tá de um lado, que é para poder, falo pedacinhos, né? Separar os pedacinhos. Quando a gente separa os pedacinhos, eles ficam separados para não dar confusão. As crianças começam a rir, porque eles estão acostumados com essa situação de briga em casa, que o irmão brigar com o outro e a mãe separar, é coisa comum. Então, toda a parte ortográfica, coisas pequenas mesmo, eu vou colocando tudo dentro de uma brincadeira, tudo dentro de um diálogo, um teatrinho na sala, pego os alunos, coloco, prendo na roupa deles, né, com fita mesmo, materiais que a gente tem em sala, que a gente sabe que material é uma coisa complexa, mas você vai lá, pegou uma folhinha de A4, escreveu uma palavra, colocou um durex na blusinha do aluno, que não estraga, fez uma dramatização, eles são os personagens, eles estão vendo e vivendo aquela situação, eles estão rindo, estão brincando, que para eles estão brincando. E acabou aquilo ali, aquele conteúdo fica mais assimilado, fica mais registrado na criança. Acaba que a alfabetização ela acontece mais rápido. A fantasia, eles são com personagens que eles escolhem. No início do ano, eu faço com eles um alfabetário mesmo, uma coisa normal, quase todo professor tem no seu ambiente alfabetizador. Só que no meu ambiente, os alunos fazem parte dele, eles montam comigo, escolhem, a gente tira o B de bola, tem ano que é Batman, tem ano que é Barbie, é feito votação quando tem letras, né, personagens, tem 2 ou mais personagens para aquela letra. Então, quando eles veem aqueles personagens que eles mesmos escolheram, montaram juntos, faz mais sentido para eles. E eu acho que esse é outro ponto importante para a gente trazer para os nossos ouvintes, é justamente essa conexão, a sua conexão como educadora, como professora, com os alunos. Fazer com que eles também participem, fazer com que eles também sejam presentes na hora de educar, na forma de educar. Essa troca e essa conexão é de extrema importância, não é mesmo, professora? Sim, o professor tem que estar aberto a isso, porque quando o professor chega só ditando as regras, eles são obrigados a obedecer regras feitas pelos outros. Quando eles participam do processo, eles se tornam protagonistas daquela história. Eles são todos os combinados, tanto do comportamento, das letras, o que vai acontecer, eles se sentem parte daquilo ali. Então, a relação fica mais estreita e fica mais divertida. Eu estou obedecendo uma regra que eu criei. Eu estou fazendo um trabalho com um personagem que eu escolhi. E fica envolvente para a criança, fica atrativo. O que era chato se torna divertido. Por isso eu costumo falar que é uma alfabetização divertida. Porque a Perfeito. criança se diverte e o professor também. Agora, existe um fator também, Luziane, que é de extrema importância, que é o apoio da escola, né? Você também teve esse apoio da escola para você trazer essa metodologia diferente para que ela fosse aceita também, né? Sim, eu costumo dizer que foi um encontro mesmo de um encontro, porque a minha equipe, que eu estou agora, né, agora não, já estou uns 7 anos lá, mas é uma equipe que incentiva, porque em alguns momentos, né, nessa minha jornada, eu já faço isso há muitos anos, Danaí, não é uma coisa nova, é nova assim a postagem, mas eu já faço há alguns anos. E eu já escutei diversas vezes: "Ai, para com isso, para que tanto? Ai, Luziene", inclusive já escutei que eu não era nem a Xuxa. "Ai, mas você não é a Xuxa", porque eu boto muita música, né. Até brinquei que na reportagem eu falei: "Caramba, agora eu fui a Xuxa oficial, eu fui a Xuxa na Globo", então desculpa aí. Mas nem toda equipe está disposta a ter um novo olhar, a aceitar uma metodologia diferente. Só que na minha escola a gente gosta de ver, a minha direção ela vê muito o olhar da criança, o retorno da criança. As minhas turmas sempre eram as turmas da criança que não faltava, a mãe que relatava: "A criança está saindo do postinho, acabou de tomar injeção, está com febre", perguntando para a médica: "Eu posso ir para a escola?". Aí a médica, né, brincando: "Nossa, mas ele quer ir para a escola?". Aí a mãe: "Ela quer, porque a aula dela é toda engraçada, você tem que ver". Então, muda, a criança passa a querer ir para a escola, gostar de estar na escola e aprender realmente na escola.
Então a direção, quando foi vendo essas brincadeiras, eu até brinco que a minha diretora, ela até fantasia para mim já costurou, porque eu precisava de uma Emília, porque semana do livro eu queria contar histórias, né? Monteiro Lobato, mas eu queria estar vestida de Emília. Havia conseguido uma fantasia emprestada que de última hora a fantasia babou. Eu não sei costurar, né? Eu sou zero habilidade para isso. Minha diretora me vira e fala: vou fazer a fantasia da Emília. Vou fazer. E comprou TNT e costurou literalmente uma fantasia de Emília para mim. Muito legal. Bom, você já trouxe vários exemplos aqui e de histórias, acho que marcantes, né, com relação à fantasia da Emília, aos alunos que saem do médico querendo ir para a aula. Existe algum outro momento da tua carreira, não exatamente dessa parte, dessa transformação que você trouxe, mas existe algo na tua carreira assim que te marcou e que você também leva como inspiração para o teu dia a dia, que você possa compartilhar aqui com a gente? Sim, Danae, tem sim. Uma coisa que me marcou muito foi uma aluna, que eu já dou aula há muitos anos, né? Então eu tenho alunos adultos. E eu encontrei com uma ex-aluna no centro de Bangu, né? Que é o bairro aqui da escola. E ela começou a me gritar de longe, me gritando: Tia Luziene, Tia Luziene. E eu escutando aquele grito, a gente reconhece os rostinhos que mudam, mas a gente reconhece. E quando eu virei, eu olhei e falei o nome dela, falei: oi, como é que você tá? Tudo bem e tal? E ela me deu um abraço tão apertado, olhou pra mim e falou: tia, você sabia que você é a minha lembrança boa da escola? Quando eu penso na escola, nas coisas que eu já passei na escola, você é a minha lembrança boa. Depois que eu saí da escola, da minha turma, né? Eu fui para outras escolas, peguei uns professores tão brabos, tia, passei algumas situações com questão de bullying. E toda vez que eu falava assim: ai, se eu tivesse com a minha tia Luziene, que aquilo ali foi tão marcante para mim, porque o professor ele tem esse dom, ele pode ser a memória boa ou a memória ruim de alguém. E eu fiquei tão emotiva com aquilo. A palavra dela: você foi a memória boa da escola. A minha lembrança boa da escola é você. Aí falou da fantasiada no ano dela, foi de Peppa. É, já fui Peppa, gente. Já fui Mamãe Pig também. Ou seja, ela já foi várias, já foram Já, vários eu fiquei personagens. muito encantada, Dana, e eu preciso dizer, assim, foi uma coisa, na hora eu comecei a chorar, né, ela me abraçando e eu com a lágrima escorrendo, porque eu achei uma coisa muito forte isso. E me marcou, não por, já escutei outras vezes, ai, que as crianças falam, escrevem cartinhas, essas coisas, mas as coisas que ela passou na situação dela de vida, que foi depois que ela precisou trocar de escola, e ela falar com tanto carinho, com as lembranças, e recordando mesmo situações que para mim tinha sido mais um ano, mais uma turma, que havia trabalhado com carinho, sim, mas da mesma forma, e que para ela foi uma coisa inesquecível, a ponto dela estar com 22 anos, se recordando de uma aula que ela teve com 8, 9. Então, foi uma Muito coisa legal, muito forte isso. muito legal. Eu vou aproveitar então, já que a gente está nesse momento de inspiração, de você contando o resultado de toda essa sua criatividade, de todo esse encantamento que você traz para dentro da sala de aula. Eu gostaria que você compartilhasse com os nossos ouvintes algumas dicas. Dicas que podem inspirar os nossos professores. Nós estamos na Semana dos Professores, então a gente ainda está em período de comemorações. E eu acho que é sempre bacana a gente ouvir relatos como o seu para incentivar um outro educador. A gente sabe que a profissão hoje de ser professor é muito difícil, né? E a gente trabalhar com essa leveza, com essa criatividade, e com esse retorno que você tem dos seus alunos até de anos atrás, eu acho que preenche um pouquinho, né, o coração de vocês. Então, eu gostaria que você trouxesse um pouquinho de inspiração para os nossos professores. Você já comentou aqui que você sempre está procurando, né, conteúdos na internet, mas algo que você possa auxiliar eles também, aqueles que estão dispostos, né, a criar formas diferentes de educar. O que você indicaria para os nossos ouvintes? Bom, primeiro eu indicaria elaborar o ambiente alfabetizador com seus alunos. Esteja aberto. Vai parecer uma bagunça, professor, eu sei que vai. São crianças pequenas. Ao olhar dos outros, né, de outros colegas, até inclusive porque nós somos muito julgados por outros colegas, vai falar: nossa, que bagunça. Não é uma bagunça. É a aprendizagem que está acontecendo ali. Então, promova esse ambiente, coloque alfabetário, silabário, palavras-chave para cada letra, de forma que a criança tenha um recurso visual. É muito importante isso, a criança olhar, ter um ambiente letrado na sala de aula, porque muitas vezes vai ser o único lugar que ela vai ter um ambiente letrado.
Conte histórias para os seus alunos. Muitos não têm uma família que dê esse suporte na aprendizagem. Então, vamos desenvolver neles o hábito da leitura, o gosto pela leitura. Vamos deixar que eles participem desse processo de elaboração. Explica o que você vai fazer, como vamos fazer isso e isso, vamos brincar disso. Brinquem com seus alunos. Utilize alfabeto móvel, letras móveis são muito divertidas. O ditado não precisa ser chato. Um ditado estourado que você bota bolas de bexigas, né, de encher e cola com durex no quadro e a criança vai estourando. Quando estoura, cai uma palavrinha dentro e ela tem que ler aquela palavra. Um bingo de letras que a gente consegue até na internet, o vídeo que vai mostrando a roleta girando, né? Então, são pequenas coisas que podem tornar essa aula muito legal. Utilize a escrita espontânea. A escrita espontânea não precisa ocorrer no caderno. Pode levar para o pátio, leva seus alunos para o pátio, dá giz, deixe escrever no chão mesmo do pátio, dita a palavra que você quer que seja escrita naquele formato. Vai escrever agora no chão, vamos lá, quero ver quem vai escrever primeiro. Eles vão se sentir brincando, mas eles vão estar aprendendo. Então, assim, minha dica é essa. Se possível, um sussurrofone, que é um cano de PVC de 8 centímetros com 2 joelhos de 40. Não foi eu que inventei, gente. O sussurrofone está aí disponível na internet, mas é uma estratégia, um recurso muito válido, que ajuda muito a concentração, a consciência fonológica do seu aluno. Quem já utiliza sabe dizer, e quem não utilizou vai gostar. Faz testa, coloca no seu ouvido. Que foi assim que eu comecei. Eu vi na internet, fiz para mim, testar, né? Claro, testei. Quando eu coloquei o sussurrofone no meu ouvido, ele amplifica o som da sua voz em várias vezes, se não me engano, são em 10 vezes. E aquilo ali, a criança começa a ouvir o que ela está falando. Então, ela lendo para ela mesma é diferente, funciona diferente, ativa partes diferentes do cérebro. Então, ajuda muito e é um recurso muito barato, que dá para ser replicado até mesmo com a ajuda dos pais. Entra num acordo com os pais, olha, vamos lá, quem pode doar um caninho, quem pode doar um joelho? 2, porque quando os pais entendem, eles participam desse processo, eles ajudam na elaboração dos materiais. Então, assim, minha sugestão são essas, minhas sugestões, que eu acredito que vão fazer muita diferença. Uma grande diferença, né? A gente já viu aqui, você mesmo trouxe exemplos, é uma grande diferença, né? E em tempo, tem uma coisa que eu não posso deixar de falar. Gente, fantasia. Coloca a fantasia na sua aula. Se você não tem, se não é uma característica sua, é mais envergonhada, é mais tímida, fantasia uma criança. Traz essa fantasia literalmente para a sua sala. Porque eu tenho colegas que replicaram essa prática colocando a fantasia na criança, porque ficou com vergonha de vestir. Nossa, o resultado é o mesmo. Porque quando você traz um Capitão América para a sala, aquela família silábica do C vai ter outro sentido para aquela criança. Eles não vão esquecer. Quando eles levam o escudo do capitão da casa junto com eles, quando eles voltam com a máscara do Flash e Doutor Estranho, enfim, dos personagens que eles escolheram. Então, tudo tem um significado muito maior. E vocês vão ver que a alfabetização ela ocorre muito mais rápido. Essa turma minha aprendeu a ler em 6 meses, em meses já estavam alfabetizados. Então, foi um processo que a rapidez dessa turma em especial foi mais rápida do que a anterior. Até eu me surpreendi com os resultados. E quando os pais veem que os filhos estão aprendendo, eles se tornam seus maiores parceiros. Então, assim, conversa, dê uma reunião, explique o que você vai fazer, explique que vão chegar em casa dizendo que estão brincando, mas mostra para os pais, faz com eles. Eu botei pais com sussurrofone, fantasiei, botei a fantasia para os pais verem, ainda aleguei. Se vocês que são adultos estão prestando atenção em mim, vestida de abelha, imagine os seus filhos. E eu falo sempre isso, até em palestras. Adultos prestam atenção quando alguém entra fantasiado. Nós, professores, se entra um professor fantasiado, os outros já olham e já querem saber o que está acontecendo. Tá lá, a gente larga o celular para te olhar. Imagine seus alunos, que são crianças. É você entrar no mundo deles para trazer eles para o nosso. Então, assim, é uma coisa muito válida, é uma prática muito válida de verdade. Múltipla escolha.
Bom, Luziene, a gente tem um momento aqui do nosso podcast em que eu peço para os nossos convidados dicas de leituras. Então, um livro, um site, algum material que a gente possa estender o nosso tema de hoje. Hoje nós estamos falando de Dia de Professor, dos Professores, estamos falando de criatividade. Então, eu gostaria de saber se você tem algum material, algum conteúdo que você gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes, para que eles possam também se abastecer de toda essa criatividade que você tem. Tenho sim, Danaê. Um livro assim, que eu tenho comigo, carrego onde eu vou, é o Alfaletrar, da Magda Soares. Alfaletrar, toda criança pode aprender a ler e escrever. Que a Magda Soares é uma leitura gostosa, uma leitura de fácil compreensão, e ela vem trazendo várias estratégias, ela vem abordando várias questões em torno da alfabetização de uma maneira muito leve e muito fácil, e acaba se tornando uma leitura gostosa. Não é um livro que você lê por imposição, é um livro que você lê e você vai se sentindo tão bem, ele é tão agradável a leitura dele, que é um livro que você recorre outras vezes. E um exemplo, vou voltar lá naquela página tal, vou fazer isso aqui. Não, vou me atualizar, vou fazer daquela forma ali. Então, é um livro assim que eu muito indico. E O Menino que Aprendeu a Ver, da Ruth Rocha. Eu acho que ele traz para o professor um olhar do aluno. É você ver como a alfabetização, como a aquisição da leitura e da escrita, ela muda o olhar da criança num todo. Que nesse livro da Ruth Rocha, ela vem relatando um menino que começa a ler, né, as placas, os outdoors, enfim. Ele começa a ver o mundo com outros olhos, né, com os olhos do leitor. E é o que acontece com nossos alunos. Quando eles adquirem a leitura, quando eles estão letrados, eles enxergam o mundo com outros olhos. E a Ruth Rocha coloca isso maravilhosamente bem nesse livro. O Menino que Aprendeu a Ver. São minhas duas dicas assim. Um, para o professor realmente se reabastecer de ideias, se atualizar na sua prática mesmo docente. E o outro, para o professor ter aquele olhar, se lembrar de quando ele era criança, de quando ele aprendeu a ler, de como muda tudo. É como se o mundo novo fosse sobreposto no mundo atual. A criança muda a forma como ver tudo. Então, essas são as minhas dicas, assim. Diversão para casa. Então, professora Luziene, o espaço agora está aberto. Eu gostaria de saber as suas redes sociais, os seus contatos, os ouvintes que queiram conhecer um pouquinho mais do seu trabalho e que queiram também, né, ver os vídeos, aprender contigo. Deixa aqui os seus contatos para os nossos ouvintes, por favor. Eu tenho sim, dá para ver as aulas fantasiadas, fantasias, as crianças vestidas, cada lançamento de todas as letras, né, estão no Instagram, @Luziene_Sobreira. No Facebook também, com o mesmo nome, Luziene Sobreira. E eu também dou palestras também, se caso, né, alguém queira me convidar para estar na sua escola. Eu falo sobre o assunto, explico melhor, mostro como é feito mesmo esse processo. E no meu Instagram também agora eu vou estar colocando vídeos explicativos. É porque eu não era muito esse negócio de vídeo assim, gente, era aula gravada. Mas tem muita gente perguntando, então eu tenho colocando alguns vídeos explicando mesmo, dando dicas, sugestões, tá? Pode seguir lá que tá bem interessante. E é tudo pedagógico. Luziene, parabéns pelo seu dia, pelo Dia dos Professores. Parabéns pela sua criatividade, pela sua forma de educar. Eu tenho certeza de que você está construindo pessoas muito melhores para o nosso futuro, né? A gente está vendo esses pequenininhos aprendendo de uma forma diferente, vão se tornar adultos com certeza diferentes, mais criativos. Então, parabéns. Parabéns pelo seu dia e parabéns pela sua criatividade. Muito obrigada, Danaí. Parabéns para vocês também, um trabalho maravilhoso que vocês fazem. Eu ouço o podcast de vocês, fiquei muito lisonjeada com o convite. E parabéns aos professores, que vocês não desistam, que vocês não permitam que problemas da nossa vida pessoal afetem a sua vida profissional. Saibam sempre que, para aquela criança que está ali, você é o mais importante naquele momento. Porque um bom professor muda tudo, gente. Então, não vamos perder a nossa essência. Continuem dando aulas maravilhosas. Sejam sempre vocês mesmos. E força, foco, que tudo vai dar certo. Sintam-se abraçados e parabenizados. O Pode Aprender, então, agradece imensamente a participação da professora Luziene
no nosso episódio de hoje e eu também agradeço a você, professor, que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Lembrando que o Pode Aprender é uma realização da Aprende Brasil Educação com a produção da banca do podcast. E você pode mandar os seus comentários e as suas sugestões. Basta somente você enviar um e-mail para aprendebrasil@positivo.com.br. Eu espero que vocês continuem acompanhando os episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e também no site da Aprende Brasil. Até mais! Com produção e edição da banca do podcast, o Pode Aprender é uma iniciativa da Aprende Brasil Educação.